Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também pelo canal da TV Câmara. Hoje, Declaração ao MDB, senhor presidente. O motivo do meu grande expediente de hoje, né, é retomar ações importantes que havíamos feito já no ano de 2020, mas que, em decorrência também da pandemia, acabaram sendo prejudicadas, né? Então, quero fazer uma retrospectiva de algumas ações desenvolvidas pelo nosso mandato e também, né, do contato que eu tenho e carinho, né, muito especial por todas as mães de pessoas com deficiência, autismo. Bom dia, senhor presidente. Hoje, meu grande expediente é sobre essa pauta, né, transtorno do espectro autista, né, uma pauta relacionada à saúde que é também de fundamental importância que a gente discuta, né. O meu primeiro contato com um grupo de mães, né, ele ocorreu ainda em junho de 2019, quando o meu gabinete foi procurado por uma dificuldade que naquele momento os mães, pais sentiam, né, com relação a usar o transporte coletivo, né? A gente sabe que as pessoas que têm autismo leve e que têm uma rotina, elas muitas vezes utilizam, né, o sistema de transporte público de forma autônoma, mas elas são movidas por uma série de rotinas, de cuidados, né? E naquela época, então, o que esse grupo nos trouxe foi uma reivindicação muito simples, né? Que nós levamos para a Secretaria Municipal de Trânsito, conversamos também com a Visat, operadora, né, do sistema de ônibus aqui no município de Caxias do Sul, que era que a carteirinha dessas pessoas com deficiência constasse, né, o nome e o contato do responsável por aquela pessoa, né? Caso houvesse alguma dificuldade, então o operador de ônibus, o motorista, enfim, teria a possibilidade de auxiliar uma dessas pessoas com deficiência se ela tivesse alguma dificuldade, né? Descesse no ponto errado, se perdesse, entrasse no ônibus errado. Então, este foi o primeiro contato, né, que eu tive com pais e mães, e desde então a gente vem estreitando laços, né? Agradeço a essa pequena ação, esse gesto, né, que foi de fato executado pela Secretaria de Trânsito em parceria com a Visat. E além disso, né, após essa situação, a gente acabou criando um vínculo, então, com essas famílias e houveram outras situações, né, e uma dessas situações que nos chamou bastante a atenção era justamente o atendimento multidisciplinar, as pessoas com autismo, né. O que acontece? O autismo, então, ele exige um tratamento de diversos profissionais. E aqui a gente fala de psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e o próprio diagnóstico em si do autismo, ele é muito complexo. Não existe um exame que você leve a criança num neurologista e que, através de um exame, a pessoa diga, não, é autismo. Então, muitos pais, muitas famílias passam anos, né, levando seus filhos para diversos profissionais, e esse diagnóstico, sim, ele acontece, mas quando há uma integração de profissionais por uma série de comportamentos que essas crianças apresentam, né? Uma criança diagnosticada cedo e com os devidos estímulos, com o devido tratamento, ela consegue levar uma vida melhor, ter mais qualidade de vida para a família, mais independência, né? Então, é de fundamental importância, sim, a gente trazer este tema para a Câmara de Vereadores. Quanto mais a gente discutir com a sociedade, a gente vai diminuindo também, né, alguns temores e até alguns preconceitos que muitas vezes acontecem e que quem convive com esses familiares sabe o quanto é difícil, né? Então, à época, né, a reivindicação que esses pais e mães trouxeram foi com relação ao atendimento multidisciplinar, que acontecia à época, né, na AMAFA. A AMAFA, então, ela é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Farroupilha. O que acontecia naquela época, né? Pais e mães de Caxias do Sul levavam seus filhos para atendimento em Farroupilha, sem custo algum. O que aconteceu é que, na realidade, né, o município não tinha um convênio. E dessa forma, à medida que Farroupilha foi tendo maiores demandas, as mães de Caxias do Sul acabaram sendo desligadas desse atendimento, né? Então,
Isso fez com que elas procurassem o nosso gabinete, com que elas viessem com essa reivindicação muito forte de retorno aos atendimentos em Farroupilha, né? Sabemos que, infelizmente, Caxias do Sul não tem um centro especializado no atendimento à pessoa com deficiência ou mesmo ao autismo, e por isso, então, elas vêm reivindicando e fazendo inúmeros movimentos, né, para buscar esse atendimento especializado. Cabe salientar, então, que, junto com essas mães, né, após ouvir os inúmeros relatos, inclusive, né, da progressão deles até o momento em que se parou os atendimentos em Farroupilha e, infelizmente, da regressão que eles tiveram durante o período, né, que não teve mais esse atendimento lá em Farroupilha. Cabe salientar que o município, né, tem Centro-Dia, o Mosaico, enfim, que faz atendimento, né, a pessoas com deficiência intelectual, mas que não é específico, né, e não oferece toda a infraestrutura que eles tinham em Farroupilha, né. Em Farroupilha a gente tem fisioterapeuta, a gente tem ecoterapia, educador físico, psicólogo, educador social. Então, se trabalha de uma forma global todas as dificuldades que essa criança, esse adulto, ele tem. E, portanto, então, nós começamos, né, uma busca. À época, então, conversamos com o secretário, né, Jorge, que era o secretário de saúde no governo Cassina. Conversamos também com a Marlesa Andreassa, da Fundação de Assistência Social, justamente levando, né, essa reivindicação de que o município precisa, sim, olhar para os autistas e pensar, né, em formas de atendimento dessas pessoas, dessas famílias, até como forma de estimular. A gente sabe que muitas dessas crianças, quando têm um autismo leve, conseguem se desenvolver, conseguem ir para a escola, né? Porém, a gente tem uma série de dificuldades quando é um nível moderado, grave, e quando a gente ouve as histórias, né, de algumas pessoas que chegaram na MAFA, são histórias de muito sofrimento, de famílias, né, que muitas vezes trancavam aquele adolescente, aquele adulto num quarto o dia todo, porque ele era agressivo, ele não se comunicava, e que com o passar dos atendimentos ali na MAFA, então, ele conseguiu, né, de certa forma, socializar, muito embora a gente saiba que talvez a maior dificuldade do autismo seja exatamente nessas relações complexas de interação social. Mas esse tratamento, né, ele se mostra eficaz, esse tratamento multidisciplinar, quando a gente realmente inicia de forma precoce, né? Então, nos preocupa muito ver essas dificuldades pelas quais pais e mães vêm passando. Hoje o relato é de que eles não têm, né, esse atendimento, Caxias do Sul não fez nenhum convênio, não formalizou nenhum instrumento para que se pudesse atender. Também sabemos, né, que a demanda pela construção de um centro especializado no atendimento ao autista seria maravilhoso, mas exige um recurso que, neste momento, Caxias do Sul está com uma série de limitações, a gente vê aqui diariamente, né, as dificuldades em relação à saúde, à vacinação, aos profissionais, às unidades básicas de saúde. Então, a gente enxerga que a possibilidade de um convênio, ela atenderia de imediato essas dificuldades que essas mães, que esses pais vêm passando, né, e não é de agora. Na verdade, nunca existiu convênio, né, mas os atendimentos se encerraram em dezembro de 2018. Ou seja, aonde estão esses autistas? Os pais que têm melhores condições financeiras têm feito um esforço muito grande, né, para pagar o fonoaudiólogo, a psicóloga, fisioterapeuta, a ecoterapia, mas e com relação àqueles pais que não têm as mesmas condições? Afinal, quando a gente fala em SUS e a garantia de atendimento universal, a gente está falando desses indivíduos também. E é muito interessante dizer que a OMS, ela estima que só no Brasil o número de pessoas diagnosticadas é de em torno de 22 milhões, desculpa, são 70 milhões. Peço uma declaração de líder, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada do PSDB permanece. Tatiana Friis com a palavra. Segundo os dados da OMS, estima-se que há 70 milhões de autistas em todo o mundo, sendo 2 milhões diagnosticados só aqui no Brasil. E esse número ainda poderá, sim, sofrer alterações, né,
porque a inserção dos autistas no censo do IBGE vai levantar esses números com maior precisão, e isso é de fundamental importância para nós, que estamos aqui enquanto legislativo, pensarmos em políticas públicas para este segmento, né? Então, quero dizer que quem conhece e acompanha o trabalho sabe também do envolvimento do nosso deputado Nerio Carteiro, que quando vereador nesta casa, né, protocolou ações importantes, entre elas, né, a questão da placa de atendimento preferencial para autistas, né? A gente sabe da dificuldade dos pais, muitas vezes, em ficar numa fila quando estão acompanhando as suas crianças, né? Que quem está na fila muitas vezes não entende o comportamento do autista, acha que a criança é mimada, é mal educada, faz uma série de julgamentos sem compreender. E, por causa disso também, né, uma das indicações que o PSDB fez, juntamente com a vereadora Marisol Santos, que também tem bastante propriedade a respeito do assunto, próprio Almir Kadori, né, foi a indicação, né, para que haja agilidade na confecção da indicação da carteirinha do autista, uma vez que isso facilita para os pais que eles possam chegar a um atendimento preferencial, não tenham que ficar buscando, carregando laudos médicos para comprovar o porquê que eles estão numa fila de atendimento preferencial. Então, a gente fez essa indicação ao Poder Executivo, né? Estamos com absoluta convicção de que, dada a relevância do tema, esta indicação terá, sim, a prioridade, né? Isso é algo que pais e mães vêm reivindicando a longo prazo. Já existe legislação federal neste sentido também. Uma parte, vereadora. Havia necessidade desse regramento municipal, e a gente sabe que o Nerio Carteiro sempre foi muito sensível a essa pauta e sempre trabalhou muito essas questões. Quero conceder uma parte, acho que quem me pediu primeiro foi o Kadori. Fui eu pedi uma parte, Tatiana. D'Ambros, pode falar. Bom, quero parabenizar pelo tema. Eu, sendo bem objetivo, conheço muito pouco, né, sobre autismo, e fui convidado para uma reunião no CREAS, segunda-feira às 10 horas da manhã, e estarei presente lá, sim, conscientização do transtorno do espectro autista. Então, as servidoras me ligaram, provavelmente você vai estar também lá presente, mas que bom que tu traz esse tema, para que a gente também possa conhecer mais e ajudar mais as famílias que têm, né, que têm filhos que têm autistas, no caso. Então, parabéns pelo tema, eu quero estar presente lá no CREAS, segunda-feira às 10 da manhã, também para poder colaborar e ajudar todas essas famílias. Obrigado, Tatiana. De nada, vereador D'Ambros. Abro a palavra, então, para a colega Marisol Santos. Obrigada, vereadora Tatiana. E quero usar desse a parte, assim, para primeiro te parabenizar por esse tema. Realmente, como tu disseste, é um tema que também é muito importante para mim. Eu tenho uma relação mais próxima com o Unitea, o Instituto Unitea, né, Unidos pelo Autismo, que atende hoje a cerca de 120 famílias, tem projetos incríveis de 20% a 25%, pelo menos, em vulnerabilidade social, com programas muito especiais, mas eu quero falar sobre eles num outro momento aqui na casa. Mas é importante que quem tiver curiosidade, que busque também pelas redes sociais, unitea.com.br, ou pelo Facebook, pelo Instagram, para entender um pouco desse atendimento incrível que é realizado hoje em Caxias. Mas, além disso, eu queria só reforçar, Tatiane, assim, para os nossos colegas vereadores e para quem está nos acompanhando, essa indicação que a bancada do PSDB fez ao governo para agilidade na criação da CIPTEA, a sigla significa Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a gente fazia referência, tu falava agora do deputado Nerio Carteiro, antes vereador, tinha um projeto protocolado aqui para a criação da carteira, e nós não desarquivamos esse projeto justamente por entender que já é uma lei federal, a Lei Romeu Mion, e que então a gente precisa mesmo é que ela seja agilizada, essa criação. E mais do que isso, a gente já sabe que o governo municipal tem essa intenção, que vem trabalhando nisso. Temos reunião da bancada agendada ainda para essa semana com a coordenadora de acessibilidade,
Já conversamos com a vice-prefeita Paula Iores, já conversamos também com a diretora de Proteção Social da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Sueli Reck. Então, a gente tem um caminho importante nesse sentido, porque, como disse a Tatiane, e é importante deixar claro para os colegas e para quem está nos acompanhando, que o autismo, a maior dificuldade de quem está no espectro é porque ele não tem cara. Muitas vezes ele não é assim facilmente identificável, né? Mas eles têm essa garantia de atendimento prioritário, mas nem sempre isso acontece. Então, com a carteirinha, seria um facilitador, é um direito e a gente precisa lutar por ele. Obrigada e mais uma vez, Tatiane, parabéns, vereadora, por esse momento de falar de um assunto que também é do meu coração, é muito importante que a gente trate e, ampliando sempre as informações, a gente consegue ir muito mais longe. Obrigada. Obrigada, vereadora Marisol, pela contribuição. E dizer que este ano, então, né, com todos os devidos cuidados, uma das primeiras ações do meu gabinete foi, sim, convidar a vice-prefeita Paula Iores para conhecer o serviço da AMAFA, né, para que ela pudesse ver com os próprios olhos o que muitos municípios, Carlos Barbosa, Garibaldi, já vem fazendo, né, conveniando serviços para atendimento dos autistas na AMAFA. Então, a Paula Iores conheceu esse ambiente que foi todo estruturado, inclusive nos chama muito a atenção quando você visita, e acho que é um convite que estendo a todos os vereadores que tenham mais interesse a respeito desse tema, né, que ao chegar na AMAFA, todo o prédio, toda a estrutura física foi projetada para não estimular o autismo, né, então você observa as paredes numa cor neutra, sem quadros, sem cores gritantes. Todo o prédio foi ambientado justamente para receber os autistas, para receber familiares. Então, nós temos, como falei, né, uma equipe multidisciplinar fazendo os atendimentos, e é um local que encanta, né? Muitas vezes a gente pensa, onde é que eu vou buscar uma referência sobre este assunto? A gente pensa em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mas aqui mesmo, pertinho da gente, tem um lugar que está fazendo um trabalho excepcional e que a gente precisa dar atenção, né? Então, a minha luta, né, por essa pauta, ela vem de muito antes disso. Em 2016, eu integrei o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nosso CREFITO. Então, é de longo prazo já que participo dos debates, né, busco entender quais são as dificuldades e de que forma, né, o poder público pode estar auxiliando na resolução dessas dificuldades para que a gente tenha, né, vereadora, uma acessibilidade que contemple a todos, né? Seu à parte, vereador Cadori. Não, só queria parabenizar você pela iniciativa de trazer esse assunto tão importante. Você, juntamente com a vereadora, a colega nossa, Marisol, abordaram e trouxeram dados importantíssimos, e eu só queria aproveitar esse momento para parabenizar as duas, parabenizar a nossa bancada, juntamente com nós, o deputado Neri, que quando o vereador defendia essa pauta. Então, parabéns mais uma vez pela abordagem e com muita propriedade por você e pela nossa colega vereadora Marisol Santos. Obrigado pela parte. Muito obrigada, vereador Cadori, né? Então, para encerrar, eu quero fazer um convite e espero contar com o apoio de todos os vereadores desta casa, de que eu estarei lançando, né, uma frente parlamentar em defesa do autismo e conto com o apoio dos demais vereadores para que a gente faça um bom debate, para que a gente levante números, para que a gente entenda um pouco mais do dia a dia, das dificuldades, e a partir disso, né, de uma visão focada no município de Caxias do Sul, mas mais ampla também para entender o que acontece no Brasil, né, a gente possa debater essa pauta, ampliar o nosso conhecimento e dessa forma também dar a devida atenção a essas pessoas que muitas vezes passam invisíveis aos olhos da nossa população. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.